Nos últimos anos, o Bitcoin tem feito uma verdadeira tropa de novos milionários. Basta o preço subir um pouco que, pronto, novos milionários. O problema é que o preço também cai. Essa montanha russa de preço muito forte, essa oscilação no Bitcoin, faz com que muitas pessoas desacreditem nessa nova tecnologia. E eu até entendo se tu já parou para pensar um dia, cara, será que eu devo investir nessa moeda? Será que vale a pena todo esse estresse? Para responder essa pergunta, que eu vou responder ao longo do vídeo, eu vou te mostrar algumas informações super importantes que vai te ajudar e muito a tomar essa decisão entre investir ou não nas criptomoedas. Talvez até investir mais do que tu já tem hoje. Por isso, eu vou precisar que tu fique atento ao longo de todo o vídeo, porque cada uma das informações são importantes e completam o quebra-cabeça lá no final que eu vou te mostrar. Que inclusive, cara, tem uma informação sobre o sistema financeiro atual que é impressionante. O sistema financeiro como a gente conhece hoje, ele tá mudando e mudando muito. E a informação, esse dado que eu vou te passar, vai te mostrar isso e vai te ajudar a tomar essa decisão entre investir ou não nessas criptomoedas que têm um futuro tão promissor. Ou será que não? Para entender o futuro, nada melhor do que a gente estudar o passado. Existe uma frase muito célebre que diz que a história não se repete, mas rima. E isso serve para todos os aspectos da nossa vida, inclusive no mercado financeiro, inclusive para oscilação de preço no mercado financeiro. A gente vai ver aqui ao longo desse vídeo algumas das principais tecnologias que mudaram completamente a forma como a sociedade se comporta. A gente vai falar sobre carro, a gente vai falar sobre internet, a gente vai falar sobre computador, todas essas tecnologias que simplesmente modificaram a forma como a gente vive enquanto sociedade, tiveram que passar por algumas barreiras. E nessas barreiras houve oscilação de preço. Só que o que eu quero te mostrar aqui, o que eu vou te mostrar aqui é, será que essa oscilação de preço dessas novas tecnologias lá atrás eram tão bruscas quanto as de hoje? E a pessoa que investiu, que acreditou nessas novas tecnologias no início, o quanto de dinheiro ela conseguiu pegar? Tudo isso que eu vou começar agora falando sobre a grande empresa tão conhecida Apple. Hoje já é muito normal a gente ter um celular na mão e se comunicar com uma pessoa do outro lado do mundo em um segundo, mas nem sempre foi assim. Talvez tu não saiba se tu nasceu ali em meados de 2000, mas isso só foi possível a partir de 2007, quando a Apple lançou o primeiro iPhone. E a partir dali começou uma verdadeira revolução na forma como a gente se comunica, trabalha, se diverte, tudo utilizando um dispositivo celular. Antes de 2007, antes do lançamento do iPhone, a gente usava o celular para ligar, né? Olha a loucura que é pensar hoje a gente ligar para alguém para falar, cara. Pois é, isso aconteceu e revolucionou toda a nossa forma de nos comunicar. Um pouco antes disso, em 2001, a Apple lançou o seu iPod. Isso modificou completamente a indústria da música. Antes era disco, CD. A partir daquele momento, cara, todo o streaming, toda a música, toda a indústria se modificou para se adequar à nova tecnologia. E se a gente recuar um pouco antes, em 1980, a Apple lançava os seus computadores Apple I e Apple II, que foi a primeira vez mesmo que uma empresa conseguiu massificar e conseguiu colocar um computador em cada casa. Pelo menos esse era o objetivo. Imagina só, antes de 1980, simplesmente quantas casas tinham computador? Era quase nenhuma, cara. A casa era quase um lugar de visitação se alguém tinha algum computador. As pessoas chegavam na casa e perguntavam, caramba, velho, que é isso aí? É um alien? Tamanha era a inovação de ter um computador em casa. Olhando a Apple do retrovisor, fica muito fácil de ver que ela foi uma das maiores e mais importantes empresas da história. Inclusive, uma das mais rentáveis também. O investidor que acreditou nela desde o seu início, desde o momento em que ela abriu o capital, o IPO, em 1980, esse cara teria uma rentabilidade hoje de mais de 86.000%. Isso significa que 10 mil dólares viraram quase 9 milhões. Mas só para quem acreditou nessa nova tecnologia lá atrás e segurou até hoje. Agora, se engana de achar que essa alta foi linear, foi um mar calmo, em que o preço da ação só subia. Negativo. As ações da Apple, mesmo com todo esse lucro, caíram forte várias vezes. Nós tivemos quedas de mais de 60%, pelo menos 6 vezes na sua história. Sendo que 2 dessas quedas foram superiores a 80%. É uma queda bem violenta. Só pra tu ter uma ideia, tá? Pra ter chego nesses 9 milhões, em certo momento tu teve que ver o teu capital oscilando de 500 mil pra 170. Teve que aguentar isso no estômago, cara, tá? Só pra te entender o quanto essas quedas aconteceram na Apple. E aí tu pode estar pensando, né? Ah, bom, mas eu não tenho mais como investir no IPO, Lawrence. Eu não tava vivo em 1980. Meu pai nem sabia que ia me ter, eu nem engatinhava, então não tem como mais eu fazer dinheiro. Calma aí, pequeno gafanhoto, olha só. Só pra te ter uma ideia também, o tio Buffett, um dos maiores investidores da história, começou a investir na Apple somente em 2016. Depois que a Apple subiu mais de 16.000%,
é que ele começou a investir na empresa. E mesmo assim, foi um dos investimentos mais rentáveis que ele já fez na história da Berkshire Hathaway. Ou seja, depois de esperar toda essa alta, ele ainda comprando a ação de uma empresa, de um ativo de valor, ele ainda assim conseguiu fazer muita grana. E antes que tu ache que a Apple é um caso isolado, vamos pegar uma outra empresa que usou da tecnologia para revolucionar o mundo, Microsoft. Microsoft, que hoje é responsável por um dos principais sistemas operacionais dos computadores, o Windows, foi um case de altíssimo sucesso. O Bill Gates colocou a empresa em 1980 na liderança dessa nova tecnologia. E para o investidor que acreditou nessa empresa, no IPO, na década de 80, hoje, se tivesse segurado a ação, teria uma rentabilidade parecida, muito parecida com a do Tio Buffett. Ao longo dos últimos 35 anos, a ação ofereceu uma rentabilidade média de 20% ao ano. É um absurdo, cara. Mas como diz o poeta Janho... É que nem eu digo, né, rapazes? Não são capazes de encarar meus espinhos, não vão ser dignos de sentir o perfume das minhas flores. Para ter pego essa rentabilidade, o investidor teve que aguentar no mínimo 3 grandes quedas. Uma em 87, uma em 2000 e uma em 2009. Eu poderia aqui, cara, ficar citando vários exemplos de empresas altamente lucrativas que disruptaram a forma como a gente convive e mesmo assim tu vai perceber que em alguns momentos as fortes quedas nas ações aconteceram. E talvez tu esteja pensando, cara, mas é que esses casos são de empresas de tecnologia, o mundo mudou muito. Então olha só, cara, vamos voltar lá pro momento onde o cavalo era o principal meio de transporte do mundo? Em 1908, a Ford lançou o primeiro carro da sociedade, onde ela mudou radicalmente até hoje a forma como a gente se transporta. E se o investidor tivesse colocado dinheiro, desde o momento da cotação que a gente dispõe até os 35 anos da Microsoft equivalente, o investidor teria o equivalente a 600% de rentabilidade, que não é igual a Apple, Facebook, mas ainda assim é uma rentabilidade bem interessante, muito diferente daqueles investidores que inclusive vendem no fundo. E falando em fundo, para ter essa rentabilidade de 600%, o investidor teve que passar por pelo menos uma queda de 80%. Escuta essa então, cara. Se a gente pegar um exemplo mais recente agora, Tesla. O IPO dela foi em 2010. Nesses poucos anos, o investidor que colocou dinheiro lá, colocou 10 mil reais no IPO da Tesla e segurou até hoje, teria 1,5 milhão sem ter feito nada, só de ter colocado dinheiro lá e ter segurado ao longo desses poucos anos. Isso dá uma média de 51% de rentabilidade. Cara, isso é absurdo. Só que teve que passar por alguns momentos de queda, teve que segurar, não se apavorar e eventualmente se comprou ainda nos momentos de queda, conseguiu fazer ainda mais dinheiro. Percebe, cara, que olhando para todos esses exemplos passados, as novas tecnologias, aquelas que revolucionam o mundo ou outras também passam por momentos difíceis, muito em virtude do pioneirismo, dos obstáculos que ela tem que passar, muito em virtude dos cenários macroeconômicos que elas passam, mas mesmo essas novas tecnologias, mesmo elas que tiveram um altíssimo nível de sucesso, uma altíssima rentabilidade para os investidores, ainda assim tiveram momentos bem ruins. Bom, e aí chegamos no Bitcoin, mais uma nova tecnologia que pode revolucionar o mundo. E apesar de algumas pessoas desacreditarem nessa nova tecnologia, a alta dos preços já deixou muita gente milionária. Agora, basta a cotação cair, que aí começa a aparecer uma enxurrada de profeta do dia seguinte, dizendo que isso é balela. Na verdade, desde 2010, já mataram o Bitcoin 385 vezes, ou seja, dizendo que é uma tecnologia que não vai vingar. Já chamaram ela de pirâmide, já chamaram de piada, já chamaram ela até de coisa do mal. E mesmo ela se valorizando quase 7.000% ao longo dos últimos 10 anos, ainda assim tem investidor com medo de colocar dinheiro lá. A gente acabou de ver que várias tecnologias passaram por momentos bem ruins e isso não está sendo diferente no Bitcoin. Esses últimos anos, o Bitcoin passou por pelo menos 7 grandes quedas. Agora, quem comprou nessas grandes quedas, tu acha que tá o quê? Triste ou feliz? Se o Bitcoin é uma tecnologia que vai dar certo e vai revolucionar o mundo, só o tempo vai dizer. Mas uma coisa é certa, o sistema fiduciário que a gente conhece hoje está longe do seu auge. Nunca nós tivemos tanta inflação, nunca nós tivemos tanto dinheiro sendo impresso como hoje. Esse gráfico demonstra bem isso. Cada barra representa $1 trilhão impressos na linha do tempo, desde 1959. Repara como o espaço de cada trilhão impresso está diminuindo. Nesse outro gráfico fica ainda mais fácil de ver isso. Foi necessário mais de 200 meses para termos o primeiro trilhão em circulação. Agora, olha quanto tempo demorou para a gente ter o último $1 trilhão. Demorou só
6 meses. A cada ano que passa, a moeda que a gente usa está perdendo cada vez mais valor. E a solução mais próxima que nós temos hoje está nas criptomoedas. Assim, ó, eu sou um grande defensor dessa tecnologia, tá? Admiro muito, invisto nela, gosto demais, não só pelo potencial de retorno, mas a filosofia que é embebida nessa tecnologia, a forma como a gente pode modificar enquanto sociedade. Mas falando de retorno, cara, claro, o retorno, a possibilidade de ganhos, ela é estratosférica, ela é gigantesca. Se tudo isso que o Bitcoin, que as criptomoedas estão prometendo se concretizar, a gente vai estar vendo os preços em patamares até impensáveis, certo? E quem estiver acreditando nessa tecnologia no início, assim como aconteceu com as outras empresas, certamente vai ser muito bem recompensado por ter assumido esse risco um pouco maior hoje, que claro, é grande, e é por isso que a gente precisa estar calculando esses riscos e colocar somente aquele dinheiro que nós estamos dispostos a eventualmente evaporar. Porque sim, essa tecnologia, como tantas outras, pode simplesmente não dar certo. E aí tudo que a gente está falando hoje vai por água abaixo e os preços vão para zero. Isso pode muito bem acontecer. Por isso que é importante a gente colocar somente uma parte do dinheiro que a gente aceita perder. Hoje eu coloco uma parte pequena do meu capital porque ainda é um sistema, é uma ideia, ainda está muito embrionário. Então a gente vai colocando aos poucos o pé e conforme as coisas vão evoluindo, assim como fez o tio Buffett ali na Apple, a gente vai colocando cada vez mais dinheiro. Mas o dinheiro inicial, ele é super importante para que a gente consiga realmente rentabilizar muito. Imagina se lá, daqui a 20, 30 anos, se o Bitcoin, se as criptomoedas realmente entregarem o que estão prometendo, o que alguns milhares de reais vão poder se transformar. Já pensou nisso? Como é que tu pode ganhar dinheiro hoje no Bitcoin? Bom, eu vou deixar uma estratégia aqui de um operador que em 18 meses ele fez mais de 2 milhões de dólares. Eu explico a estratégia passo a passo para te poder entender exatamente como ela funciona. Te vejo lá.